projeto de meta-reciclagem com lixo eletrônico surge justamente para tentar trazer para a comunidade acadêmica e para o público de tecnologia da informação uma análise da própria sociedade. O que fazer com a geração de tanta sucata, de tanto lixo tecnológico. Desde que chegamos aqui, a gente tinha um desejo muito grande de dar uma identidade visual à instituição. Esse projeto nasce com a proposta do muro, que a gente chamava de muro conceitual, que era a formação dessas letras, formando a sigla da instituição, para que não só a nossa comunidade universitária pudesse repensar as suas práticas, mas também fizesse com que a sociedade repensasse o mundo em que vivemos. E como a área de TI é uma indústria limpa, a gente fala muito isso, Petrópolis tem um arranjo produtivo local em torno da indústria de tecnologia, mas a indústria de tecnologia também tem um resíduo. Então, o que fazer com esse resíduo? Então, nasce aí esse projeto de transformação, quando se esgota as possibilidades de uso da tecnologia, a gente recebe equipamentos, esgotando tudo que a gente tem para utilização em equipamentos ou em outros projetos, a gente começou a pensar em transformar, a partir do olhar da arte, esses periféricos, computadores, em algo útil e esteticamente bonito. Nós temos aqui nossos depósitos, né? Todos esses materiais são patrimoniados, né? Então são da instituição e eles têm que ser guardados. Eles só podem ser utilizados após saírem do patrimônio, serem descartados das fichas patrimoniais. Então todos eles estavam em 4 depósitos. Então com esse novo projeto de meta-reciclagem, conseguimos esvaziar esses locais e transformá-los em um espaço mais útil para a nossa comunidade acadêmica. E aproveitar esses espaços, os equipamentos para o nosso projeto de meta-reciclagem. Esse espaço que nós estamos aqui hoje era um espaço fechado, era um depósito. Nós abrimos uma porta direcionando para o átrio, né, essa entrada e saída, e estamos utilizando os materiais. Por exemplo, essa carcaça do monitor, nós vamos utilizá-la como uma arandela. Ela vai ser toda remodelada pelo CB, que é o artista plástico, vamos utilizá-la aqui para iluminação. Da mesma forma, fazer com um lustre também, né, batendo aqui para iluminar a parte do balcão onde o pessoal se serve e se come. Então, é um espaço que foi totalmente remodelado, reestruturado e reaproveitado em melhores condições, que anteriormente só guardava material, né, desse nosso lixo tecnológico. Eu acatei a ideia do pessoal ali, que foi a decoração de alguns monitores antigos, né? Aqueles monitores antigos têm um formato todo especial assim, e eles abriram, retiraram todo o conteúdo, ficando só aquela capa. Aí eu pintei para servir de luminária e também de algumas cúpulas para colocar flor. Então eu grafitei e estilizei aquilo ali com spray mesmo, spray sobre o plástico do monitor. E também estou fazendo aqui esse painel, que é na parte externa, que vai conversar um pouco com todo o muro que eles estão fazendo, com peças de computadores reaproveitadas e tal. No final da pintura, eles vão colocar também alguns monitores aqui embaixo com umas flores, então vai ter toda essa comunicação ainda também da tecnologia com o grafite e tal. Tá demais assim participar disso, cara. Tá bem legal mesmo. Eu fico falando aqui todo orgulhoso porque é muito legal ter uma pintura envolvida num projeto como esse, assim. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Estou dando cor a algumas peças e também colocando um pouco do meu trabalho aqui na frente para
compor o painel, compor a parte da frente da universidade aqui. Eu já conheci o trabalho do Coco bastante há alguns anos, admirava muito o trabalho dele e quando me reencontrei com ele numa exposição que ele fez no Sesc, enfim, nos reencontramos efetivamente. Falei, olha, a gente tem uma ideia na Faeter de Petrópolis de transformar sucata tecnológica em arte. Ele se encantou com o projeto. Nós precisávamos de uma pessoa para assumir a Agenda 21 da instituição e o Coco se encaixou perfeitamente no perfil de um professor do ensino médio. Hoje ele é professor da instituição e é o responsável pela Agenda 21. E o interessante é que a Faetec, ela apoiou a contratação do Coco, entendendo o eixo, né, de todo o projeto. Isso também foi muito bacana. E é legal, né, você chegar numa etapa do seu trabalho, quando a gente já trabalhou com vários materiais que a gente está acostumado a trabalhar, que tem uma ligação já com esse material, e de repente começar a trabalhar com fios, teclados, mouses, né? E transformar isso. Quer dizer, um material totalmente novo para você, né? Totalmente novo, né? Quer dizer, computador para mim eu tinha essa noção só mesmo de estar teclando e ligar e desligar, né? Então é um desafio, um aprendizado e assim, quando eu tive o material eu comecei dentro do processo mesmo do meu trabalho a conhecer esse material. Quais são as potencialidades plásticas do fio, da tomada, né? E aí começamos, tanto que no início eu sabia que eu ia seguir alguma linha, dentro da linha do artesanato, que é a nossa característica, né? E assim, aí fiquei super contente porque tem tudo a ver com a proposta da Casa de Cultura, que é trabalhar sustentabilidade dentro da nossa cidade, né? Então o convite da Lucimar e do Bruno e da instituição veio de encontro a esse interesse, né, de estar dando continuidade à realização de um trabalho de arte e sustentabilidade, né? Então, o que representa a meta-reciclagem. Porque, na verdade, o material que vem para toda a equipe, né, que está envolvida nesse trabalho, ele vem depois de ter passado por várias outras etapas de poder ter sido reaproveitado de alguma forma. No processo da meta-reciclagem, quer dizer, existe todo um processo de construção de novos computadores, utilizando partes de outros computadores. Quando chega para nós, é o rabo final dessa história. Então, quer dizer, quando chega para a gente, assim, é o lixo mesmo, não tem mais como aproveitar uma placa, um mouse, não tem, né? Aquilo já foi totalmente descartado. Então, é uma responsabilidade ainda maior, porque você tem que dar uma solução. Então, as técnicas artísticas, os conceitos de arte e os conceitos de estética é que vão transformar isso em algo bonito e belo para que seja utilizado, né? Porque tem também essa questão do design, né? Que é um design, essa transformação, mas transformar de uma forma bela e de uma forma estética.
reaproveita muito do equipamento na própria instituição de ensino e aquilo que a gente não consegue, porque tem algumas coisas que são de difícil utilização no projeto, como, por exemplo, os tubos dos monitores antigos. É um material de difícil utilização, reutilização. Possivelmente nós não reutilizaremos todos, porque nós desmontamos já muitos computadores antigos, né, monitores antigos. Então, esse material a gente entrega para a PC Vida e ela dá a destinação correta. Quase todas as peças que foram para o muro são peças plásticas, então ela não traz prejuízo para o meio ambiente, mesmo ficando sujeita a intempéries. Algumas peças, como algumas placas de monitores que estão sendo utilizadas no muro, são placas que são resinadas e seladas, justamente para que não tenha nenhum tipo de risco de contaminação ambiental. Esse é um cuidado que a equipe que coordena o projeto e o Coco, que é o coordenador mesmo do projeto, sempre teve desde o início. Então, não haverá risco de reutilização desse material na forma como a gente está trabalhando. Esse lixo, ele tem o quê? Toda uma preocupação da gente retirar as baterias, né? De retirar toda essa parte tóxica mesmo, né? Então, quer dizer, é um material que tem que ser trabalhado de uma forma especial. A pessoa que entenda, os componentes têm que ser retirados, né? Então, a gente tem os estudantes, que são os estagiários, que estão me ensinando, né? Porque eu não entendia, né? Da parte interna do computador. Então, hoje em dia, eu também já estou começando a me tá ligado a esse meio também. Então, quer dizer, mas assim, não é só a reciclagem, né? É reciclar com todo esse conceito dessa preocupação de ser um material muito especial, né? Que tem que ser retirado os componentes, isso é importante, para que isso não vá ficar no tempo e produzir ainda, né? Ter um problema tóxico que não seria, né, a solução, pelo contrário, né? A nossa ideia é que seja um projeto permanente. A nossa ideia é como a utilização dos equipamentos de informática se tornam obsoletos muito rápido, a geração de lixo é permanente. Então, permanente também é a ideia do projeto, com oficinas com nossos alunos, oficinas com público externo. É um projeto extramuros, não é um projeto só da universidade, da faculdade. É um projeto que conta com muitos parceiros, com o LNCC, com Águas do Imperador, com a UCP, que nos doa material, com a Orange, com a Provider, que são empresas parceiras em várias iniciativas nossas. Então, a ideia é que seja um projeto permanente por conta da produção permanente de lixo tecnológico. E se a gente continuar produzindo nas oficinas utilitários e peças, né, artísticas com esse projeto, a gente vai começar a compor um acervo próprio também. É a matéria, né, da instituição, Meta Reciclagem, que vai fazer parte da carga, né, da horária dos alunos, e também essa oficina vai estar aberta como curso de extensão, né, gratuitamente, né, para a comunidade, né? Quer dizer, o objetivo disso é o quê? Trabalhar essa conscientização ecológica e conscientização de consumo, e ainda a pessoa fazer e produzir uma coisa bem bacana, diferente, né? E também tá trabalhando essa questão artística, né? E da estética na vida dela também, que é super legal e que todos nós precisamos, né? No nosso dia a dia de arte e de beleza, né? Todo viés do trabalho artístico tem também o foco da educação ambiental. Por isso é um projeto em conjunto, é um projeto da Agenda 21.
aprendi que não é necessário muito esforço para você já provocar algum nível de mudança, e a mudança começa da unidade para o coletivo. Tem que partir de algum lugar. Foram usadas bilhas de mouses, aqueles antigos, peças de teclado, fios que são encontrados dentro de monitores e gabinetes de CPU. A gente tirou os materiais mais preciosos, como o processador, que contém ouro e tal. Aí a gente vai fazer bijuterias com colares e peças assim para aproveitar. É um espaço que nós consideramos um espaço privilegiado, um espaço bonito, um espaço agradável. A gente está remodelando o átrio, ele vai passar por intervenções depois que passar essa primeira fase do projeto. E nossa ideia é montar exposições trimestrais, temporárias, trazendo para a comunidade acadêmica, num primeiro momento, artistas que trabalham com essa ideia, com esse foco da meta-reciclagem. Mas não só. A gente depois vai ter também outras formas, né, outras estruturas de arte, não só a meta-reciclagem, mas a ideia é transformar isso aqui num pequeno espaço cultural para aproximar a nossa comunidade de tecnologia também do olhar da arte, do olhar humanista, né? Que eu acho que a tecnologia ela fala muito, ou precisa falar muito com essas outras linguagens. Vamos fazer nosso segundo andar, em volta aqui do átrio, um museu da tecnologia. Nós vamos inicialmente começar com a parte de armazenamento de informação. Quais foram os periféricos utilizados desde o início da computação até que nós estamos hoje em dia, para os nossos alunos, os visitantes, terem noção do que se trata. O que é um disquete de 8 polegadas, que, fazendo analogia, seria mais ou menos um LP antigo de vinil. Então, a maioria dos nossos alunos nunca viram isso, cartões perfurados, né? É um zip disk. Então, toda essa parte de armazenamento de instruções, né, onde você guarda no computador as informações, nós vamos fazer, além do que vamos expandir também para processadores e outros materiais, outros equipamentos de informática. Então esse museu deve estar crescendo, estamos já recebendo de professores, de amigos, doações desses equipamentos para nós montarmos todo esse acervo nosso aqui, que a gente pretende que cria realmente um museu de tecnologia. Tudo bem colorido, tudo com uma linguagem urbana, moderna, contemporânea, falando com a linguagem também dos alunos, transformando um pouco a instituição num espaço mais agradável para a permanência deles, né? Como a minha área sempre foi tecido, qual foi a solução, né, que eu busquei para isso? Eu estou interpretando, montando esses materiais, essas tomadas, esses fios, como se fossem tramas de tecidos, né? Então o fio, eu pensei em trabalhar o fio assim, na letra, né? Mas eu vi que esteticamente não ficaria legal e condições técnicas para prender isso na letra não seria possível, né? Então nós começamos a cortar em pedaços padronizados de 12 centímetros, dentro do planejamento aqui esse era um tamanho ideal, e aí começamos a cortar isso, né? E aí sim eu comecei a ter a possibilidade de montar estruturas como se fossem estruturas têxteis, né? Como se fosse a fibra do tecido, né? Você vê aqui, ó, as tomadas, né, e os plugs, eles viram a estrutura para as pétalas. E isso aqui, por exemplo, esse fio que completa e faz o formato da flor, eu só percebi que eu podia fazer isso depois que eu prendi o plug, porque esse fio para encaixar aqui ele não ficava preso, eu colava e ele abria.
Então eu tive que criar uma faixa para prender dos dois lados, para depois o fio aí. Aí ele entrou de uma forma leve e formou a pétala, né? Todas as pétalas das flores. Então, quer dizer, eu trouxe toda a estrutura do artesanato, no seu princípio de estética e de repetição, para o material tecnológico. Lá no muro, dentro do conceito de cidades sustentáveis, os teclados, na sua estrutura, eles se transformaram em prédios. Né? Exatamente, quando você tira a tecla, parecem as janelinhas dos prédios. Né? Então, os teclados eu coloquei um em cima do outro, formando prédios maiores, porque o muro, na parte de baixo do muro, ele faz todo um perfil da cidade, um perfil dos prédios da cidade. Em cima, o céu é composto de flores. Né? Então, flores que são feitas com mouses, né? Cada mouse é uma pétala de uma flor, onde um disquete, aquele centrinho do disquete, faz o miolo. Né? Então, isso compõe né? O teclado também ele forma a parte do caule da árvore, da cidade, sustentável, e a copa da árvore ela é feita com o apoio do computador, aquela parte circular que apoia em cima da mesa. Então, desmontando, a gente percebeu essa forma circular e se compondo como se fosse a copa da árvore. Nós vamos ter também, fora toda essa parte estética externa do prédio, ligada à arquitetura, ao design de interiores, nós vamos ter algumas peças de acessórios. Então, nós vamos fazer umas bijuterias, né, com esse tipo de material, né, porque isso é ouro, né? Essa parte interna aqui, dourada, é ouro. Né? Então, olha essa estrutura aqui, que bonita, de dissipador, né? A ideia é criar uma coleção de acessórios, né? Castiçais, para dar de presente para os palestrantes, para os participantes dos congressos. Né? Então, quer dizer, você, além de reaproveitar, você vai estar trabalhando também o produto, né? Reaproveitado, né? E o produto, né? Por ser produto, tem uma utilidade. Então, quer dizer, o produto utilitário através da meta-reciclagem. Essa é a próxima etapa, essa criação desse trabalho, inclusive de uma coleção de camisetas com essas letras fotografadas, e essas letras vão virar estampas, né, dentro do tecido, né, estampando a camiseta. Né. Temos vários parceiros que estão doando, né, também, porque o que a gente tinha, que a gente tem na instituição, não vai dar para todo o projeto. Quer dizer, o problema agora virou um outro problema. A falta, antes era o excesso de, e agora é a falta de. Né? Porque o projeto cresceu tanto. o projeto, e a área, né, que é para ser coberta, para ser transformada, é bem grande. Então a gente tinha que fazer uma parte, né, para estar visualizando o quanto que a gente utilizar de material, e assim a gente vai precisar de mais do que o já existente na instituição. Essa doação surgiu através de um trabalho que a gente tem feito há alguns anos na empresa, e a preocupação com o descarte corretamente de qualquer lixo. E eu diria que a gente tem uma frase lá que a nossa assessora de comunicação tem, que é que qualquer lixo, seja do copinho de café até o lixo eletroeletrônico, a gente procura descartar corretamente. Então, aqui vai ser a nossa primeira árvore da nossa floresta. Como cada árvore ela vai ter feita de um tipo de material, quer dizer, vai ser uma estrutura em torno de 2,5, 3 metros de altura. Aí são vários círculos, e esses círculos vão ser preenchidos por materiais. Então, só para a gente ter vai ser toda composta.
Essa de fio é aquela ideia do crochê. Então nós vamos fazer o crochê e tá forrando essa estrutura de ferro e depois está dando cor. Cada árvore vai ter uma cor, né? Então aqui nós vamos ter em torno de 8 a 10 árvores nessa parte e cada uma seguindo uma cor e um conceito. Nessa reta aqui, vários pés, né? E né, nosso pé de fio, né? Nosso pé de mouse, né? Nosso pé de teclado, né? Então essa floresta e cada uma de uma cor, trazendo em cada uma um conceito, né? Um conceito do reaproveitamento e da meta-reciclagem. Essas partes, né, que são as cintas, né, do prédio, elas vão estar recebendo também esse conceito da cidade sustentável através dos prédios, né, seguindo aqui. Porque a ideia é interagir o muro com a fachada. Então, quer dizer, o mesmo conceito que tiver de estrutura, de cores e formas da fachada vai para o muro e o conceito do muro vem para o prédio. As arandelas, né, que são as capas dos monitores, né, vão estar iluminando cada par de letras. Todo esse trabalho, ele vai ser, essas cores elas vão desaparecer. Vai ficar tudo numa única cor de tom areia. Depois os prédios embaixo vão ser na cor cerâmica e as letras em tons de azul, quer dizer, que representam as cores da instituição. A proposta aqui está trabalhando a construção dos prédios, né, dentro do conceito da cidade sustentável. Então, quer dizer, e reaproveitando a forma, então todo esse pedaço todo do muro, que são 30 metros, né, vão estar na parte de baixo com esses prédios e depois vão ser destacados, separando em cores cada etapa, cada pedaço do muro. Aí vai dar a ideia da perspectiva e criar uma linha de horizonte em toda a extensão do trabalho. Acho o projeto muito legal, primeiro porque eu estudei aqui na instituição e tenho contato com essa coisa de tecnologia todo o tempo, e segundo que eu estou tendo a oportunidade de misturar a arte que eu trabalho hoje com a tecnologia, que é uma coisa que eu acho demais, assim. Então as duas coisas que eu gosto muito sendo envolvidas em um mesmo projeto. E o mais legal de tudo, que é o aproveitamento, né, a reciclagem de coisas, peças de computador que estavam indo para o lixo, essa coisa toda assim, eu acho que isso aí me atrai demais nesse projeto. A oportunidade de envolver o grafite numa coisa de reciclagem, numa coisa que é super atual hoje em dia, né, a coisa da reciclagem, do reaproveitamento, e ainda mais com uma coisa que é de tecnologia. Para mim, perfeito. Arte e tecnologia, tudo a ver assim comigo. É legal que a arte, né, ela transforma mesmo, né? Transforma vidas, né, que na nossa experiência do dia a dia, e nesse caso a transformação do material mesmo, né? Porque e assim, todo trabalho nesse momento nós não vamos salvar o mundo com isso, né? Mas acho que todo trabalho de artesanato, esse trabalho da meta-reciclagem leva todos nós a pensarmos e buscarmos atitudes, né, na busca de um consumo mais consciente, né, e o não desperdício. Então, quer dizer, esse trabalho ele ajuda nesse processo de conscientização desse consumo, né, e do não desperdício principalmente.